Gênesis 46. Nós lemos um capítulo em que Abrão falava ao Senhor Deus que não tinha descendente ainda. E nós veremos agora um capítulo, e estudaremos o capítulo a respeito do tamanho da descendência de Abrão, ainda nesse momento da história. O Senhor Deus é fiel e as suas promessas sempre se cumprem. Gênesis 46, a partir do versículo 1, eu lerei todo o capítulo, e será essa a porção da palavra de Deus que estudaremos nessa manhã. Gênesis 46, essa é a palavra do nosso Deus. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus filhinhos, e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã, e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel, Jacó e seus filhos, que vieram para o Egito. Ruben, o primogênito de Jacó. Os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. Os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá: Onã, Selá, Perez e Zera. E Onã, porém morreram na terra de Canaã. Os filhos de Perez foram Esrom e Amu. Os filhos de Issacar: Tola, Puva, Jó e Sincom. Os filhos de Zebulon: Sered, Elom e Jaleel. São estes os filhos de Lia, que ela deu à luz a Jacó em Padã Arã. Além de Diná, sua filha, todas as pessoas de seus filhos e de suas filhas, 33. Os filhos de Gad: Zifion, Hag, Suni, Esbom, Eri, Arod e Areli. Os filhos de Aser: Imná, Islá, Isvi, Berias e Sera, irmã deles. E os filhos de Berias: Eber e Malquiel. São estes os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia, e estes deu ela à luz a Jacó, a saber 16 pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. Nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu à luz a Zenat, filha de Potífera, sacerdote On. Os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Ard. São estes os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 pessoas. O filho de Dan: Uzim. Os filhos de Naphtali: Jazeel, Uni, Jezer e Silém. São estes os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel. E estes deu ela à luz a Jacó, ao todo 7 pessoas. Todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todos eram 66 pessoas. E os filhos de José, que nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó, que vieram para o Egito, foram 70. Jacó enviou Judá diante de si, e José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Então José apontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim um longo tempo. Disse Israel a José: Já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: Subirei e farei saber a Faraó e lhe direi:
Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho e o seu gado e tudo que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso trabalho? Respondereis: teus servos foram homens de gado, desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Amém. Vamos orar. Senhor Deus bendito, estamos caminhando para o final deste livro maravilhoso. Obrigado por cada detalhe que o Senhor já nos ensinou até aqui. E por esses capítulos derradeiros que ainda tem muitas lições para os nossos corações, para as nossas mentes, para as nossas vidas cotidianas, como crentes peregrinos, caminhando para a Nova Jerusalém. Ó Deus, fala conosco nessa manhã. Edifica-nos. Nós temos caminhado e temos sofrido tanto pelos nossos próprios pecados, pelas mazelas do mundo caído. Precisamos ouvir, ó Deus, mais uma vez a mensagem que Jacó aqui ouviu, para que continuemos, para que perseveremos, para que não desistamos da caminhada. E que o Senhor nessa manhã se manifeste poderosamente àqueles que ainda não descobriram a salvação em Cristo Jesus. E como nós acabamos de cantar, hoje é dia de salvação. Que eles possam se arrepender de seus pecados, se converterem a Cristo e serem salvos pela Tua graça maravilhosa. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Você deixaria o Barcelona para ir para o Paris Saint-Germain? Sem dúvida alguma, alguns teriam dificuldade em fazer isso. O Neymar teve dificuldade para tomar a decisão. Se você é um pouquinho ligado às coisas que estão acontecendo no mundo, você sabe que nessa semana, alguns repórteres têm tratado isso como a maior notícia esportiva do ano. Neymar deixou o grande Barcelona para ir para o singelo Paris Saint-Germain. Nós olhamos para uma decisão como essa e nós temos vários questionamentos. Nós não sabemos muito o que levou Neymar a tomar essa decisão. Sabemos que envolveu mais dinheiro, obviamente. Ele disse que não foi para sair da sombra do Messi. Ele disse que foi para aceitar novos desafios. De fato, há grandes desafios ali. Mas ele custou aos cofres do dono e presidente do Paris Saint-Germain nada mais, nada menos do que 222 milhões de euros. Quase 1 bilhão de reais só na transferência. E nós automaticamente colocamos isso em xeque dizendo: e se não der certo? E se ele tiver tomado essa decisão, esse dinheiro todo ter sido investido nele e ele não ganhar a Copa dos Campeões? É isso, é para isso que ele foi, para ganhar a famosa Champions. Todos os repórteres, sem exceção, estão dizendo: se ele não ganhar pelo menos uma, o investimento foi frustrado. E toda essa esperança, toda essa expectativa vai, afinal de contas, cair por terra. Nós estamos diante de uma decisão ainda mais grave do que essa que Neymar Júnior tomou. Você deixaria a terra prometida para ir para o Egito? Você já sabe, desde o início de Gênesis e de outro conhecimento que você já tem, que o Egito não é local de crente. Que o Egito representa exatamente o contrário do que a terra prometida representava. Do que a terra prometida significava, até porque foi Deus quem separou aquele território para que ele fosse uma segunda edição do Éden. Aquilo que Adão e Eva tinham antes da queda com Deus, o seu povo agora teria mais uma vez
ali na terra de Canaã. Mas é exatamente isso que está acontecendo. Sem saber exatamente se vai dar certo ou não, cheio de receios e medos, Israel se levanta com toda a sua família, com todos os seus bens, e vai para o Egito. E nós nos perguntamos, por que isso? Por que não Deus trazer logo José e os seus bens para a terra de Canaã? José não estava preso ao Egito. Nós sabemos que alguns anos de fome ainda aconteceriam. Mas e depois desses anos seriam apenas 7. Não precisariam ficar ali tanto tempo como o Senhor Deus prometera no texto que nós lemos. Eles ficariam por volta de 400 anos na terra do Egito. Por que tanto tempo? Nós nos perguntamos isso também. O presbítero Auriesley precisa ir para o interior para cuidar de seu pai de 96 anos de idade, e ele pode se questionar, meu Deus, por quê? Por que o Senhor não volta logo? Por que nós precisamos passar milhares de anos esperando a volta do Senhor? Por que o Senhor não nos leva logo para a terra prometida, para a Nova Jerusalém? Por que o Senhor não consuma todas as coisas logo? Por quê? Por quê? E esse texto vem acalmar os nossos corações diante desses questionamentos todos e vem nos mostrar então, pelo menos um pouquinho, o porquê Deus continua formando o seu povo e preservando o seu povo no meio de um mundo caído e realizando assim os seus propósitos de salvação decretados na eternidade. É exatamente isso que nós aprendemos nesse capítulo 47. Na sua providência, Deus forma e preserva o seu povo dentro do mundo, dentro do Egito, para que seus propósitos de salvação se cumpram. Nós não sabemos o que vai acontecer com Neymar, mas nós sabemos o que vai acontecer com Jacó, mas ele não sabia. Nós vemos aqui o capítulo 47, começando depois que ele recebe a notícia que José está vivo, e além de estar vivo, o próprio faraó chama Jacó, chama toda a sua família para irem ao Egito para aquela festa de reunião entre pai e filho que estavam afastados há mais de 20 anos. Jacó então, cheio de esperança porque o seu filho está vivo, ele se levanta, mas ele ainda se levanta receoso. Será que eu devo ir ou não? E é exatamente nesse contexto que nós vemos o nosso primeiro ponto. Deus vai formar seu povo no Egito. Vejamos aí os primeiros versículos do capítulo 47 mais uma vez. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos, o seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de... capítulo 46. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Vejam aqui então o que está acontecendo geograficamente. Ele recebeu a notícia, ele está indo para o Egito, mas ele para em Berseba. Berseba é uma cidade importante. Se você reler os capítulos anteriores, você vai se lembrar que Berseba foi importante para Abraão, Berseba foi importante para Isaque, e Berseba é importante para Jacó. Aqui no mínimo indicando para nós um momento de pausa. Berseba era aquela última cidade, era a cidade da saída da terra de Canaã para o Egito. Jacó está indo para aquela terra, mas ele para em Berseba. Ele hesita. Será que ele deve ir ou não? Será que ele realmente deve
visitar seu filho no Egito ou aguardá-lo voltar para a terra prometida, se é que isso aconteceria. E ali, diante dessas dúvidas, ele faz aquilo que todos nós precisamos fazer. Ele cultua a Deus. Ele busca a face do Senhor. O versículo 1 é claro: e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Ele invoca o Senhor num momento de angústia, num momento de dúvida. E ele está ali ainda oferecendo sacrifícios. Ele está ali ainda experimentando as sombras que aqueles sacrifícios, para os quais aqueles sacrifícios apontavam. O sacrifício de Jesus Cristo. E vejam então o privilégio que nós temos hoje. Semana após semana, também de dúvidas, questionamentos, de decisões, temos a oportunidade a cada dia do Senhor, não de oferecer animais como era no Antigo Testamento, mas de ouvir a palavra de Deus nos falando a respeito desse sacrifício definitivo de Cristo e nos dando força e ânimo e vigor e sabedoria para mais uma semana. Para mais uma semana que vai se encerrar, e se Jesus não tiver voltado ainda, vai nos dar mais um dia do Senhor para que cultuemos a Deus e o busquemos. E para que essa força então venha para nós e nós tomemos todas as decisões necessárias, mesmo que isso corra risco, incorra em risco, mesmo que nós não saibamos exatamente o que vai acontecer lá na frente, a nossa esperança está depositada naquilo que Cristo já fez por nós, e principalmente nessas palavras que nós ouvimos a partir do versículo 2, as promessas maravilhosas do Senhor. Se esse culto para Jacó foi um culto imprescindível e definitivo, quanto mais são os cultos semanais para nós. E aqui nós ouvimos a mesma mensagem que Deus falou a Israel naquele momento. Vejam aí a partir do versículo 2, que palavras maravilhosas são essas. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. A primeira mensagem de Deus: ele estaria com Jacó. Ele não precisava temer descer para o Egito. Sim, era uma terra de idolatria. Era uma terra de pecados grosseiros, onde sua família estaria exposta àquele tipo de coisa. Mas Deus está dizendo: Jacó, não temas. Eu sou Deus, o Deus de teu pai, o Deus dos patriarcas, o Deus das promessas. Há um propósito para você ir para o Egito. Há um propósito. Ali no Egito, Deus estaria formando ainda mais o seu povo. Nós precisamos nos questionar mais uma vez: por que no Egito, Deus? Não tem como formar o povo na terra de Canaã? Parece mais adequado. Mas Deus vem nos mostrar nessa manhã que é exatamente no meio do mundo, no meio das mazelas, das misérias do mundo caído, que Ele forja o seu povo. Nós sabemos que Jacó está indo para o Egito devido à fome também. Aqui nós sabemos que o propósito principal era a preservação do descendente, mas existe um propósito maior. A grande nação aqui, da qual Deus fala, não se resumiria a Israel. Esse é o grande segredo para entendermos por que Israel será forjada no meio de um povo pecaminoso. Porque Deus tinha planos para o Egito também.
Porque Deus tinha planos para outros povos por meio de Israel. Olha a continuação no versículo 4 que Deus diz: eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A presença do Senhor garante então que Jacó será bem sucedido. Nós não precisamos temer. Nós temos que tomar decisões drásticas às vezes. Decisões em que nós não sabemos exatamente o que vai acontecer, mas Deus está dizendo para nós nessa manhã, assim como Ele diz a cada domingo: eu estou com vocês, eu sou Deus Emanuel. E Ele está forjando o seu povo, formando o seu povo e preservando o seu povo no meio de todas essas questões e crises. Olha a promessa do Senhor. O Egito não seria o destino final. Ele fala: e te farei tornar a subir certamente. Isso alivia Jacó. Jacó sabe que o Egito é por uma temporada. Ele talvez não soubesse aquilo que Abraão recebeu do Senhor. Seria uma temporada de 400 anos. A promessa do Senhor fora feita naquele momento da aliança com Abraão. As promessas do Senhor vão se cumprir. Aquela promessa começa a se cumprir aqui, quando Jacó se levanta com toda a sua descendência e partem para o Egito. Jacó voltaria para a terra prometida. Mas se você continuar lendo o versículo 4, isso parece estranho. Deus diz: e te farei tornar a subir certamente, mas a mão de José fechará os seus olhos. Jacó morreria e José seria aquele que fecharia os olhos. Uma expressão maravilhosa: um filho sepultando o seu pai. E nós sabemos pela história que Jacó morre no Egito. Inclusive no texto logo em seguida, ele vai dizer: eu posso morrer agora, eu vi o meu filho. Isso é mais do que suficiente. Será que a Bíblia está se contradizendo aqui? Deus diz que ele certamente subiria, mas a mão de José fecharia os seus olhos, e isso acontece no Egito. Jacó morre enquanto ele está no Egito. 400 anos se passariam para que eles voltassem à terra de Canaã. José morre no Egito. Várias gerações morrem no Egito. E isso, para um homem qualquer, é uma notícia de desesperança. E aqui nós temos um pensamento fantástico diante dessa situação de formação de povo e preservação de povo no mundo caído. Nós, filhos, numa sucessão natural dos fatos, ainda fecharemos os olhos dos nossos pais, aqueles que não fecharam ainda. Isso é normal. Os nossos pais, como o pai do presbítero Wesley, completam 96 anos de idade. E talvez tenham seus olhos fechados pelos filhos nessa idade avançada. E nós então naquele momento somos gratos, porque nós sabemos que se nossos pais têm seus olhos fechados por nós em Cristo Jesus, o fim deles não é a sepultura. Eles certamente sobem para a terra prometida, eles certamente vão para a Nova Jerusalém. Nós estaremos lá reunidos mais uma vez, depois que tudo isso passar. Que promessas fantásticas! É Deus dizendo isso para nós.
mesmo que vocês morram, mesmo que seus parentes morram, mesmo que vocês continuem sofrendo, mesmo que vocês continuem padecendo, eu estou com vocês. Eu vou com vocês. Isso nos alegra, isso nos ajuda a entender um pouquinho mais do propósito de Deus para Jacó e a sua descendência irem para o Egito. Não é só livrá-los da fome, e com isso nós lemos a partir do versículo 5. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus filhinhos, e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito. Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. A decisão foi tomada, ele recebeu o encorajamento, ele se levanta e vai com toda a sua descendência. Ou seja, a responsabilidade não era apenas relacionada a ele, mas ele está agora levando toda a sua família, confiado no Senhor. E aqui nós entendemos que a vida cristã, o relacionamento do crente com o mundo, não deve ser um relacionamento de isolacionismo. Nós não devemos buscar o isolamento, nos isolarmos em acampamentos, nos isolarmos em mosteiros. É exatamente no meio do mundo que Deus continua formando o seu povo e preservando o seu povo. Existe um filme de M. Night Shyamalan chamado A Vila, muito interessante. É um filme em que a história se dá aparentemente há séculos atrás, uma vila bem isolada, onde pessoas não tinham energia elétrica e viviam do gado, de plantações. E nós começamos a ver ali problemas acontecendo, pessoas ficando doentes e morrendo e sem acesso a remédios e coisas do tipo. E a história do filme nos mostra então, no final, que aquela vila nada mais era do que um teatro. Eles não estavam no século em que se pensava passar o filme. Eles estavam no século atual. Mas se isolaram lá em alguma floresta. Várias famílias se reuniram e decidiram, por causa do sofrimento que haviam passado na vida, eles foram se isolar, achando que isso lhes traria paz. E a mensagem do filme é exatamente essa, uma das mensagens. O mal estava lá no meio deles. O pecado vai junto com eles. Eles continuam sofrendo lá. Não adianta mentirmos, não adianta fingirmos, não adianta nos isolarmos. Não é essa a vontade do Senhor para as nossas vidas. Nós somos tirados do mundo e enviados para esse mundo para sermos sal e luz. E sim, é difícil estar no mundo. Nós sabemos disso. É sofrimento, é dor, é perseguição. É não sabermos exatamente o que fazer em situações éticas, se eu faço o que o mundo diz ou se eu faço o que Deus diz. Nesse contexto, então, Jacó estava confortável na terra de Canaã, mas ele sai da sua zona de conforto e ele vai com toda a sua família para aquela terra de pecado chamada Egito. Isso nos lembra de algo que tem acontecido agora com uma força bem grande no Brasil. Nós precisamos nos lembrar que os nossos filhos, eles são diariamente expostos ao mundo, principalmente quando não estamos perto deles, quer dentro de casa, quer fora de casa.
E no Brasil, então, agora nós estamos começando a experimentar o que se chama de homeschooling, ou a educação domiciliar. Isso parece muito estranho para muitos crentes, inclusive, no Brasil. Como assim? Meu filho não vai mais para a escola, ele vai ficar em casa estudando ali. Isso parece isolamento. Isso parece querer tirar o filho do mundo, como aqueles personagens tentaram no filme A Vila e não conseguiram. E nesse primeiro momento eu queria trazer essa aplicação do homeschooling, ou educação domiciliar, mostrando exatamente o perigo que sim, uma atitude como essa pode gerar em famílias cristãs. O homeschooling não deve ter como objetivo isolar os nossos filhos do mundo. E seria uma tragédia grave se nós pegássemos uma ferramenta tão maravilhosa como essa, como veremos no segundo ponto, e a transformássemos então em algo parecido com isso. Famílias cristãs pensam assim, algumas delas, e elas estão enganadas. Nós já temos aprendido com a história, com outros fatos, que essa nunca foi a vontade do Senhor, mas muito pelo contrário. A formação de um povo no meio do mundo é para que aquele mundo também fosse atingido por esse povo e vários daquele mundo fossem introduzidos no povo. Algumas pessoas dizem que não há uma menção ou uma noção de missões no Antigo Testamento. E isso é bem diferente na história de Gênesis. Nós estamos vendo aqui um movimento missionário. Um movimento missionário de um povo que está na terra, que Deus havia prometido para ele. Ele sai então e vai para uma terra estrangeira. Um movimento missionário. E se você percebeu quantas pessoas vão para o Egito, o versículo 27 deixa bem claro, a gente não precisa fazer a contagem. O versículo 27 diz que os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito, e foram 70. Foram 70. E você imediatamente precisa se lembrar de 2 outros textos para entender esse número. Não é por acaso. Nós não precisamos voltar para lá, mas você se lembra do sermão em Gênesis 10, a chamada Tabela das Nações, onde nós vemos ali os descendentes de Jafé, de Cã e de Sem, povoando a terra depois do dilúvio. E nós vimos naquele dia que todos nós aqui somos descendentes ou de Jafé, ou de Cã, ou de Sem. A maioria aqui, sem dúvida alguma, descendentes de Jafé ou Cã. Nós olhamos para aquele texto, Gênesis capítulo 10, e nós percebemos ali, não por acaso, também o mesmo número, 70. 70 nomes ali, representando toda a humanidade a partir daquele momento. Só que não eram 70 semitas apenas. Eram semitas, jafetitas e cananitas. Povo amaldiçoado, povo que iria para bem longe da terra prometida, e povo que permaneceria ali. E nós vimos então como Deus, a partir daquela divisão da humanidade, Ele vai dividir para unir depois daquela humanidade um povo para si. Sem dúvida alguma, o que está acontecendo aqui em Abraão, Isaac e Jacó é do povo semita. Sim, no Antigo Testamento principalmente havia um foco, as promessas eram claras, dos descendentes de Sem, Deus levantaria um povo eleito para que esse povo atingisse então os jafetitas e os cananitas, e eles também pudessem ser abençoados. Nós vemos aqui então que o Egito é descendente de Cã,
E Israel agora, como os semitas, começa a ir para o Egito para que ali houvesse, no mínimo, a possibilidade de transformação e redenção daqueles descendentes de Cã. Nós já vimos em capítulos anteriores que o mordomo egípcio de José se converteu ao Deus de Israel por meio de José. A obra de salvação de Deus, os seus propósitos de salvação envolvem então nós, povo escolhido, separado, eleito, povo de propriedade exclusiva de Deus, estarmos no meio do mundo, sofrendo, padecendo, morrendo, para que os propósitos da salvação do Senhor se cumprissem. Se você é um crente aqui nessa manhã, inevitavelmente você é um missionário. Inevitavelmente, mesmo que você não queira, mesmo que você não tenha consciência plena, você é. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade, lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Mais uma vez, Jesus está aqui enviando 70, não é por acaso. É porque o Espírito Santo quer nos mostrar que lá em Gênesis 10, Deus separou, ou nos mostrou ali, um número 70, que seria repetido na entrada de Israel no Egito, e que seria repetido principalmente lá, quando Jesus envia 70 para o mundo, para que o mundo fosse salvo por meio daqueles 70. Jesus Cristo já havia enviado os 12. Nós entendemos que são 12 apóstolos, porque aqui agora, com os apóstolos, tem um novo Israel. 12 tribos mais uma vez, por meio dos apóstolos. Ele envia os apóstolos e depois ele envia agora todo o povo ali nos 70. Você consegue entender agora um pouquinho mais que o seu tempo de sofrimento, que o seu tempo nesse mundo tem um propósito, no mínimo, de salvação de outras pessoas. Nós saímos de nós mesmos, saímos do nosso mundo e começamos a entender que sim, há uma razão para tudo isso, e a razão é gloriosa. Deus está formando o seu povo no meio do mundo, e Ele preserva o seu povo. E dentro desse povo, obviamente, voltando para Gênesis 46, estão todos os filhos de Jacó, e os filhos dos filhos de Jacó, e estariam também ali os filhos dos filhos dos filhos, numa progressividade fantástica do pacto. E essa é uma mensagem clara para os nossos filhos hoje. Não são salvos por serem nossos filhos, mas Deus faz questão aqui de nomear cada um nessa genealogia, mostrando a quem eles pertencem. Podem rejeitar a Deus, podem mais à frente se rebelar contra Ele, mas vocês aqui hoje, crianças, filhos da aliança, percebam o privilégio que muitos aqui não tiveram, eu não tive, de nascer já num lar da aliança, num lar do pacto. Não rejeitem o Senhor do pacto, pelo contrário, vocês, filhinhos, já devem, o mais cedo possível, buscar então, professar a fé de vocês nesse Deus
Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de seus pais. Os nossos filhinhos pertencem ao Senhor. E essa promessa maravilhosa nos impulsiona então a entender que eles também fazem parte do povo, estão sendo formados e cremos serão preservados. Esse é o nosso segundo ponto. Deus forma o povo no meio do mundo, mas Ele preserva o seu povo no meio do mundo. Versículos 28 a 34, esses aqui nós leremos de forma completa. Gênesis 46, de 28 a 34. Jacó enviou Judá diante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou, assim longo tempo. Disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: subirei e farei saber a Faraó e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho e o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso trabalho? Respondereis: teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Parece estranho o texto. Jacó está chegando no Egito com seus filhos, com toda a sua descendência, convidados pelo próprio Faraó, mas aqui eles vão habitar no Egito, mas num lugar separado. Parece o tal do isolamento que nós discordamos, com o qual nós discordamos no ponto anterior. Mas essa é a questão. Apesar de Deus nos formar no meio do mundo, Ele nos preserva do mundo. É a oração de Jesus Cristo na oração sacerdotal. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. É exatamente isso aqui. É a estrutura do texto de Gênesis 46. E por que o entendimento, então, de que se era abominação para os egípcios o fato de ser pastor de rebanho, por que José enfatiza que eles eram pastores de rebanho? Ora, eles vão ser rejeitados. E nós olhamos mais uma vez para o entendimento disso na ilustração do Neymar. Ele está chegando e certamente deve ter alguém ali no time que não está vendo isso com bons olhos. O cara está chegando, ele foi muito caro, tomou a camisa 10, que diz que foi presente do pastor, e certamente aqueles que não são brasileiros devem estar olhando para o Neymar e falando assim: será que vai dar certo? Será que esse cara vai tomar meu lugar? Ontem o Paris Saint-Germain jogou e ficou claro, alguém vai ter que sair do time para ele entrar. Isso não causa um clima muito bom. E é exatamente essa a ideia aqui. Sim, Jacó está chegando, é festa, vai ter reunião com o seu povo. Nós vemos aqui então José se alegrando e chorando com seu pai. O seu pai dizendo: estou pronto para morrer. E ele ainda viveria muitos anos antes que José fechasse os seus olhos. Mas o povo do Egito pode olhar para aquele povo e dizer assim: peraí, que grupo de 70 é esse? O que será que eles podem fazer no nosso meio? Eles estão trazendo o próprio rebanho, eles estão trazendo as próprias riquezas. Será que eles vão agora dominar a nossa terra? Você sabe que eles poderiam pensar assim. E é exatamente por isso que José então os faz ir para a terra de Gósen, que é no Egito, mas era um local separado, exclusivo. O povo de Deus é assim no meio do mundo, onde ele está inserido para ser salvação para esse mundo. De fato, o cristianismo não é isolamento, mas é separação.
Nós somos santos, nós somos separados, nós não podemos andar como o mundo anda, nós não podemos falar como o mundo fala, nós não podemos pensar como o mundo fala. É bem claro aqui, Israel faz questão de levar os seus próprios rebanhos. Ele não vai depender, nem sequer depender daqueles egípcios. É por isso que José faz questão que eles digam: nós somos pastores de rebanhos. Porque José sabia que os egípcios naturalmente rejeitariam os israelitas, ainda mais por serem pastores de rebanhos. É uma abominação para o egípcio todo pastor de rebanho. E a gente está vendo aqui a festa, está tudo muito bem, tudo muito bom, mas esse faraó vai morrer. Um outro faraó vai se levantar. José vai morrer, ele vai ser esquecido. E a promessa de Deus lá em Gênesis 15 é que Israel padeceria 400 anos no Egito. Padeceria por quê? Porque seriam anos de escravidão, anos de sofrimento. Você conhece bem a história. Anos em que ficaria claro que esse povo seria uma abominação para os egípcios. É por isso que nesse momento, entendendo em primeiro lugar aquela aplicação de que o homeschooling não deve de modo algum ser isolamento do mundo, mas a resposta, talvez o nosso contexto hoje, contexto em que as escolas estão cada vez mais ímpias, governadas por ímpios, se tem uma realidade que Jesus aqui falou: eis que vos enfio como cordeiros para o meio de lobos. É nós enviarmos os nossos filhos toda manhã, toda tarde, para esses covis. São covis de lobos. E nós olhamos então para essa possibilidade bíblica, essa alternativa de sim, enquanto não tivermos as nossas escolas, enquanto nós não cairmos em nós mesmos e percebermos que a nossa herança traz escolas pactuais exatamente para isso. Era assim em Israel nas sinagogas, era assim, por exemplo, no tempo da Reforma Protestante. Enquanto isso não acontece, se eu fosse você, pai e mãe aqui nessa manhã, eu não me preocuparia tanto com o vestibular ou o Enem do seu filho. Eu me preocuparia um pouco mais com a alma dele. Isso significa talvez tirá-lo da escola para fazer o homeschooling. Meus irmãos, isso não é isolamento, nem deve ser. Mas é uma bênção que o Senhor tem dado, está sendo discutido agora pelos líderes do Brasil, para votarem se vai ser legal ou ilegal. Oremos por essa situação, para que então o que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, possa acontecer no Brasil. Pais que moram em regiões onde não há escolas pactuais apropriadas têm o privilégio de ensinar os seus filhos dentro da igreja, no meio da igreja, no seio da sua família e daqueles que são próximos, porque moram em Gósen, moram na sua própria região, mesmo que dentro do Egito. Nós sempre seremos abominação para os egípcios. Se há algum tipo de festa, se há algum tipo de boas-vindas, isso dura pouco. Se você é um crente que é naturalmente missionário no meio do mundo onde você está inserido, você vai ser rejeitado, como o maior pastor das ovelhas foi rejeitado. Aqui nós temos uma imagem maravilhosa.
Os filhos de Jacó eram pastores de rebanhos, e nós somos descendentes do pastor de rebanhos, o pastor, o supremo pastor, e ele foi rejeitado, ele foi abominação. Mas ele não foi isolado. Ele veio para o meio do mundo, ele veio para o centro do Egito, ele veio para o olho do furacão, e no olho do furacão ele foi rejeitado, mas na sua rejeição ele salvou mais do que 70. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 9. Num texto um pouquinho antes de Lucas 10 que nós lemos. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 51. Entenda então, meus irmãos, por que nós estamos no meio de um mundo caído, sendo que Deus poderia já nos levar para a Nova Jerusalém. Lucas 9, de 51 a 56. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Essa é a obra maravilhosa do Supremo Pastor das Ovelhas. E essa é a nossa obra, seguindo os seus passos. Da próxima vez que você sofrer muito, da próxima vez que você não entender por que você está sofrendo muito, lembre-se que é no mínimo para que mais um eleito ouça a palavra de Deus e seja salvo por ela. E se você está aqui nessa manhã e você ainda não pertence ao pastoreio desse pastor maravilhoso, essa é a sua oportunidade. Junte-se aos 70, junte-se ao povo de Deus, e aqui você vai descobrir que a terra prometida está garantida. Mesmo que demore um pouco, aos nossos olhos, ela vai chegar. Nós estaremos juntos com os nossos que foram antes de nós, aos quais nós fechamos os olhos. Vamos orar. Ó Deus maravilhoso, obrigado pelo entendimento dessas passagens que parecem mera história, meros fatos, mas nos apontam exatamente para aquilo que Jesus veio fazer: salvar almas e não destruí-las. Ó Deus, sem dúvida alguma existe um inferno, existe destruição de almas, pois rejeitam esse evangelho maravilhoso. Faça com que hoje, dia do Senhor, dia da salvação, ninguém aqui perca essa oportunidade. Ó Deus, vá nos levando pelo mundo, fazendo-nos perseverar, fazendo-nos entender que somos missionários onde quer que estejamos, pelo simples fato de sermos abomináveis ao mundo, porque pertencemos a Ti. Tende misericórdia de nós, em nome de Jesus, amém.